ontem a gente falou aqui, foi muito crítico, com o cuidado de falar, olha, essa é uma notícia que saiu agora, se isso aqui for fato, se isso aqui for verdade, isso é um absurdo e não dá para tolerar mais esse tipo de coisa se a gente quer ter um país diferente. Não dá para tolerar ter um político que, enfim, pega o orçamento que já tem essa qualificação de secreto e destina os recursos, 5 milhões de reais, para asfaltar uma estrada para sua fazenda, que sabe-se lá, o cara deve ir uma vez a cada 2 meses, a cada 3 meses, né? 8 fazendas. 8 fazendas, meu Deus do céu, 8 fazendas, enquanto... E é tudo conexo. Não dá para falar de uma coisa sem falar de outra. Não dá para falar do escândalo das Americanas sem falar dos Yanomamis. Não dá para falar de um deputado que destina 5 milhões de reais para asfaltar, para poder ir com o carro dele sem balançar até a fazenda, enquanto os Yanomamis estão morrendo de fome. São absolutamente conectas, porque o dinheiro que falta de um lugar está sendo desperdiçado nababescamente no outro. E a gente foi super crítico aqui, até falou que a gente vai manter, né, esse padrão de criticar o que a gente acha que deve ser criticado, né? A gente está aqui para defender um modelo de sociedade, um modelo de país, e não nenhuma pessoa, nenhum projeto político. E ao longo do dia, novas coisas foram pipocando sobre o ministro, né, das Comunicações, Juscelino Filho. E o negócio foi ficando cada vez pior. Antes de falar das coisas de ontem, vamos falar, só para ser assim, up to date, aquele jornal da hora mesmo, mostrar o que acabou de sair aqui no Noblar. Ele tuitou agora, né, uma informação do Estadão, mas o Noblar acabou de tuitar agora o seguinte: ministro de Lula, está falando de Juscelino Filho, forneceu dados falsos sobre voos de helicóptero à Justiça Eleitoral. Nomes apresentados por Juscelino Filho são de um casal e de uma filha de 10 anos que moram em São Paulo e dizem não conhecer o político. O cara, na declaração lá dos gastos dele, colocou, é o que diz a notícia, colocou dados de uma família que teria viajado de helicóptero que não sabem quem é o político. Mas calma aí, vamos voltar para ontem para a gente falar. Eles começaram a puxar a ficha, né, do deputado. Olha o que diz essa matéria aqui do UOL, né, sobre quem é o deputado, né, qual é o ofício dele e o que ele fez ao longo do último ano. Então, essa matéria diz o seguinte: elogios a Bolsonaro e voto por impeachment de Dilma. Quem é Juscelino Filho? Aí a primeira surpresa. Olha como começa a matéria aqui do UOL. O ministro é médico, radiologista e não tem experiência nenhuma em comunicação. Eu volto a dizer, gente, até estrategicamente para o governo. Isso é uma burrice do governo fazer. Ah, Eduardo, tu não entende nada de política. Tem que ter articulação, tem que ter a base de apoio, tem que cumprir os compromissos de campanha. Tudo bem. Isso é o seguinte, isso é o papo político. A gente, como cidadão brasileiro, a gente tem aqui a obrigação de cobrar que as coisas sejam feitas com interesse público. Agora, você imagina se a gente, e eu vejo às vezes algumas pessoas, enfim, caindo nessa armadilha, a gente como cidadão, cidadã brasileiros aqui, a gente chega e fala o seguinte: não, gente, olha só, faz parte o cara roubar, faz parte ali a articulação política. Meu irmão, o nosso papel é cobrar que eles que trabalham pagos por todos nós, eles que estão lá, que são mandatários de um interesse comum, que eles cumpram o dever fiduciário deles, que eles cumpram, né, aquilo que diz lá a Constituição e aquilo que a gente espera que eles façam. Isso aqui é o seguinte: você está colocando um cara para tocar a pasta das comunicações, uma das áreas mais estratégicas. E não é só por causa de fake news, de não sei o quê. O mundo, William, é um mundo que está virando um mundo à distância. As pessoas, enfim, sendo educadas através, né, de meios de comunicação, do ensino à distância, sei lá, do homeschooling, do não sei o quê. As pessoas cada vez mais passando quase que o dia inteiro diante de algum meio distante de comunicação, seja o seu celular, seja a televisão, seja o rádio, seja a TV. E aí o cara que toca isso, o que o cara entende de comunicação? O cara é radiologista.
e não entende nada. Vamos seguir aqui Não é radialista, né? É radiologista, só para não confundir. Talvez eles tenham confundido. Boa, William. O William tem uma inteligência e um humor que eu nunca vi. Igual, é espetacular. Talvez eles tenham confundido. Vamos lá, vamos continuar aqui, por favor, na matéria. Vamos voltar ali, por favor, para eu continuar lendo. Não, volta, por favor. Adiante. Isso aqui a gente já vem para cá. Até o ano passado, era um deputado federal do Baixo Clero. O Estadão diz que Juscelino Filho nunca teve influência nas discussões nacionais, muito menos no setor de radiodifusão. Apesar disso, tinha força no Centrão, o que fez com que se tornasse um dos principais políticos e um dos políticos que mais manejavam verbas no orçamento secreto. Ou seja, era um cara influente naquilo que a gente quer acabar. Era um cara influente no orçamento secreto, que era uma bandeira da Frente Ampla, né, acabar com o orçamento secreto. A gente põe como ministro um dos caras mais influentes do orçamento secreto. E aí vem o seguinte: Juscelino apresentou apenas um projeto em 2022 para criar o Dia Nacional do Cavalo. E quem vos fala é um cara que gosta de cavalo. É um cara que tem uma história com os cavalos. É um cara que, por acaso, foi condecorado pela Rainha Elizabeth por conta do trabalho que faz com os cavalos. Agora, irmão, prioridade é prioridade. O Brasil vive uma tragédia humanitária há anos. Uma tragédia humanitária que aparece de vez em quando, no sábado ou no domingo, na revista eletrônica da Globo, da Record, etc. Mas deveria aparecer o tempo inteiro, porque acontece todo dia. Acontece, sim, nas aldeias indígenas, mas acontece também nos acampamentos rurais, acontece nas periferias das grandes cidades, um monte de gente passando fome, um monte de gente se matando, o tráfico, a milícia, cada vez ficando maiores. Prioridade é fazer um dia do cavalo. Aliás, eu tenho até uma pergunta: o que o cavalo ganha nesse dia? Porque quando tem dia da criança, pelo menos a criança ganha um presente. Dia dos pais, o pai ganha um presente. Dia do cavalo, o cavalo ganha alguma coisa. Tem alguém que chega com a cenoura, com a maçã para o cavalo, nem isso ganha. É fanfarronice. É literalmente quem não tem o que fazer. E aí, é claro, um deputado tem muito mais coisa para fazer. E custa muito dinheiro porque tem muito mais coisa para fazer. Um deputado tem a possibilidade de ter uma equipe. E essa equipe pode formular leis. Essa equipe pode fazer estudos. Essa equipe pode fazer análise. Eu não sou daqueles que chegam e falam assim: porque o Congresso brasileiro é um dos mais caros do mundo, isso não serve para nada, tinha que acabar. Se a gente tivesse pessoas que ali usassem o potencial que elas têm em prol do nosso país, te juro, o caro saía até barato. Tem estudos que dizem, né, que se você colocar todos os custos, dos assessores, os custos dos benefícios, das viagens, da gasolina que o cara põe e etc., cada parlamentar chega a custar 23,8 milhões de reais. Aí você chega e fala assim: mas calma aí. Se fosse 23,8 milhões de reais, para eu criar ali uma mega equipe, uma equipe com inteligência de dados, uma equipe que formula leis fazendo, enfim, conversas, né, com a população, uma equipe que viaja para entender o que está acontecendo no país, uma equipe que dá representatividade para aquelas pessoas que elegeram esse parlamentar, uma equipe que nas outras votações que não tem nada a ver com esse parlamentar, uma equipe que ajuda também esse parlamentar a entrar na discussão, porque não precisa ser um projeto dele. Ele pode ser super importante em outros projetos, criticando, ajudando, propondo. Mas não é o caso. Não é o caso. Aliás, esse Juscelino Filho, além de ter votado a favor do impeachment da Dilma, do golpe, além de ter feito elogios ao Bolsonaro, ele era o presidente do Conselho de Ética, se não me engano. Põe na matéria do UOL, por favor, para a gente ver ali a segunda página, onde a gente falava do Dia do Cavalo. Fala o seguinte aqui, ó: na Câmara presidiu o Conselho de Ética em 2019 e 20, quando os ex-deputados a Flor de Lis e o Daniel Silveira foram alvos de processo. Daniel Silveira não foi cassado. Foi suspenso 6 meses, mas não foi cassado. E aqui, votou em pautas rejeitadas pelo PT, como a PEC do teto dos gastos e a reforma trabalhista. Foi a favor da reforma trabalhista, foi a favor da PEC do teto dos gastos. Meu irmão, é um exemplo do que a gente não quer.
É um exemplo do que a gente não quer. Um cara importante, forte no orçamento secreto. Um cara que destina recurso para o próprio benefício. E recurso pra caramba. Um cara que, ao que tá indicado aqui por essa matéria, que foi noticiada pelo Noblar agora na postagem dele, um cara que, enfim, tá divulgando informação falsa na sua prestação de contas. Um cara que lutou contra as mudanças que esse governo quer fazer. Um cara que não entende nada de comunicação. Um cara que, aos longos de mandato, não fez nada de relevante. E a única coisa que ele propôs foi criar o Dia do Cavalo, irmão. Como não criticar? Como achar que se o Brasil tivesse 50 Juscelinos, ele estaria melhor do que se não tivesse nenhum Juscelino na política? Você tem dúvida que não ter um Juscelino Filho na política é muito melhor do que ter um Juscelino Filho na política? Eu não tenho essa dúvida. Agora, mais ainda é prejudicial ter um Juscelino Filho como ministro. Mais ainda, ministro das Comunicações sem entender nada. Então, assim, é um daqueles absurdos que a gente tem que denunciar, né? E que a gente tem que lutar para que seja, enfim, consertado.